E aí, pessoal? Hoje eu vou falar para vocês sobre uma das formas de se pesquisar em coleções. Vou falar sobre o first e sobre o single e uma variaçãozinha ali com o default, que muita gente confunde, não sabe exatamente quando usar um, quando usar outro, então eu criei aqui uma forma bem simplesinha de mostrar para vocês. Como vocês podem ver aqui, eu criei uma lista de alunos, ó, veja que alunos, essa minha classe super simples, só tem o nome e a idade, e aí criei alguns itens. Na linha 9 aqui, eu busco por um aluno cujo nome seja Almeida, e na linha 10 eu mostro as informações desse aluno. Vamos rodar. E vocês podem ver com esse resultado que a gente já começa a entender a questão do first. O first, como o nome diz, ele pega o primeiro que está naquela coleção, a primeira ocorrência. Então a gente viu aqui que a gente trouxe um Almeida com 50 anos, sendo que a gente tem aqui embaixo ó, um Almeida com 25 anos. Mas o que aconteceria se eu buscasse por um Edson? Veja que deu um erro aqui, ó, que a sequência não contém nenhum não contém Edson, ele não achou Edson nessa coleção. Então ele simplesmente deu erro e estourou uma exceção aqui, deu um erro. Este erro pode ser bem-vindo ou não, vai depender do que a sua regra de negócio diz, do que você quer. O que eu quero dizer é o seguinte, pode ser que no meu caso aqui, seria obrigatório que tivesse o item pesquisado. Vamos dizer que eu só dei uma lista lá com os itens que já existem e que ao clicar em cada item eu abriria, sei lá, as informações dele e, portanto, obrigatoriamente o item clicado teria que existir na coleção. Se não existisse, eu gostaria de um erro. Então eu usaria o first. Mas e se eu não quisesse que desse esse erro? Eu poderia simplesmente colocar o default aqui. Aí já mudou um pouquinho a regra. O que vai acontecer quando eu procurar com first ou default? Default é o valor padrão do tipo que você está pesquisando. Então aqui a gente está pesquisando pelo tipo aluno. Como é uma classe, uma coisa que a gente criou, a gente sabe que esse tipo de dados, o valor padrão dele, o default, é nulo. Então ele vai vir uma referência nula aqui. Se fosse um número inteiro, viria um zero. Se fosse data, seria a primeira data que mostra lá no tipo de dados data. Mas aqui, como a gente está trabalhando com tipo por referência, ele vai vir um nulo. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando eu rodei aqui, ó, se você reparar, eu tenho um tracinho aqui. Ó. Esse tracinho, ele veio daqui. Por quê? Porque eu coloquei aqui no meu writeLine que eu quero aluno nome, tracinho, aluno idade. Como o aluno é nulo, e eu vou mostrar para vocês, ele ignora isso daqui porque eu usei a interrogação. Essa interrogação é importante, ela mostra, ó, se você for nulo, se o que tiver atrás aqui for nulo, ignora e nem puxa o nome, porque se eu tentar puxar o nome vai dar um erro. Eu vou mostrar para vocês também, mas primeiro deixa eu mostrar para vocês que bate nulo aqui. Então eu tô rodando, ó, aluno null. Então ele está como nulo mesmo. E se eu tirar a interrogação, ó, vou tirar também o breakpoint. Vou só rodar. Agora ele estoura um erro. Por quê? Não é o erro porque eu não achei. Isso não tem problema porque eu já coloquei first ou default. Então ele está trazendo nulo. O problema é que eu estou tentando acessar uma variável nula para pegar alguma propriedade. Como ela é nula, ela já vai dar erro. Então aqui a gente tem o uso do first. Então o first vai ser utilizado sozinho quando você tiver certeza que ao menos tem um item e que você vai querer ele e que se ele não for encontrado vai dar um erro. Ou first or default, que se não existir o item que você está querendo, ele vai criar ali com uma referência vazia. Ele vai trazer o padrão. Ele vai trazer uma referência vazia, se for um tipo por referência, ele vai trazer para arredondar um zero se não for encontrado em tipos de valor, que a maioria é número. Só uma outra coisa que eu quero pôr aqui, ó, eu poderia também criar um valor padrão, dizer qual é o default. O default, por default, ele é nulo, mas eu posso dizer aqui ó, que o default vai ser um new aluno e agora, ó, como ele não encontrou, ele criou o valor padrão que eu defini. Não é o padrão, vamos dizer assim, da linguagem, que seria um nulo. É o valor que eu disse, é o não encontrado zero. Tome muito cuidado quando fizer isso aqui. Eu estou mostrando só porque eu tenho que mostrar como é que funciona a ferramenta. Mas isso aqui tem uma cara de anti-pattern, uma cara de coisa que você não deveria fazer. Porque senão, o que acontece? Como que você saberia na linha 12 aqui
que ele foi um não encontrado. Você teria que colocar um se nome igual não encontrado. Aí começa a ficar esquisito. Muitas vezes é melhor que você deixe estourar a exceção ali, aí você põe um try catch, mas tô te dando a ferramenta para que você use da melhor maneira, mas pensa quando for utilizar. Eu acho que é melhor colocar, é melhor não colocar. Geralmente eu utilizo aqui essa parte do default quando é um tipo por valor. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó, considera só isso aqui. Se eu não colocar o valor padrão aqui, ó, o valor default, vou até tirar. Ó, a gente tem uma lista aqui de 1 a 5 e eu estou procurando 9. Olha o que vai sair no meu resultado. Vai ser o valor padrão dos inteiros, que é o 0. Até aí tudo bem. Mas eu estou fazendo um negócio no qual o 0 é um valor. Ele poderia ser de 0 a 100, por exemplo. E aí então, quando ele vem 0, pode me dar uma falsa impressão de que alguém digitou 0. Então o que eu quero que quando venha quando o valor estiver inválido, eu quero que venha um negativo. E agora, se eu rodar, o meu resultado foi -1. Como geralmente é quando a gente busca alguma coisa. Quando a gente faz uma busca de alguma coisa, não estou falando exatamente do single, estou falando uma busca em geral. Quando vem o 0, é porque você procurou tudo e não encontrou. Quando vem o -1, geralmente deu um erro. Mas é só uma coisa aí para ficar na cabeça de vocês. Mas eu vou apagar isso aqui só para mostrar aqui para que eu uso o valor padrão aqui, o default. Então a gente já falou sobre o first or default. Agora eu vou mudar isso aqui para single. E vou tirar o valor padrão, obviamente. Vou procurar aqui, vou deixar de novo isso aqui para verificar se é nulo. Mas estou procurando um single Edson. Vamos ver o que acontece. Ele deu erro no mesmo lugar onde dava o erro com o first. Então nisso ele se comporta igual. Olha, ele não encontrou, estourou uma exceção, invalid operation exception. Na sequência aqui, a coleção no caso, não contém, não achei nada aqui, nenhum Edson. Assim como o first, ele estourou um erro no single. Beleza, se for o que a gente está esperando, tá ótimo. E onde vem a principal diferença? Olha o Almeida aqui. Se vocês lembrarem, no meu primeiro exemplo, ele trouxe o Almeida e soube que o Almeida era o primeiro aqui, que tinha idade de 50. Ele não buscou o último. Olha o que acontece agora quando eu busco um single. Ele estoura um erro no mesmo lugar, mas é um erro diferente, é uma exceção diferente. Ele mostra que a sequência, ou seja, a coleção ali, a sequência de itens que eu estou procurando, contém mais que um elemento. Então ele achou os 2 Almeidas e por isso ele deu erro. Porque nesse caso eu falei, vai ser single, vai ser um só. Então onde você vai utilizar isso é em um lugar onde você não pode ter duplicata. Duplicata do que eu estou utilizando aqui como busca. Você vê que é Almeida 50, Almeida 25. Mas o que eu dei de predicado aqui, o que eu dei de item para ele pesquisar é só o nome. Então se tiver 2 nomes iguais, ele estoura o erro. Foi o que aconteceu aqui. E no caso, para a gente mudar aqui o or default, que é aquele caso onde a gente já entendeu. O or default é o que? Se ele não encontrar nada, me dá o padrão. Aqui ele vai continuar dando erro, vou rodar só para vocês verem que não muda nada. Colocando or default, sendo que eu coloquei um Almeida existindo 2. Vai dar o mesmo erro. A sequência contém mais de 1. Isso aqui era o esperado, tudo certo. A diferença está aqui, ó. Coloquei o Edson, que não existe na lista. Rodei. E neste momento ele me trouxe o vazio. O tracinho vem só dessa linha aqui, que a gente já tinha colocado, né? Exatamente aqui onde está a bolinha amarela. E se eu tivesse mantido aqui o valor padrão, aquele não encontrado, ele me traria o valor padrão que eu criei. Mas o que ele traz aqui como padrão é o nulo, porque é um tipo por referência. Se você tiver com dúvida o que é tipo por valor, tipo por referência, eu vou deixar linkado aí um vídeo que eu gravei falando sobre isso, vai ficar mais claro para você. Então aqui embaixo eu trago um resuminho do que seria aqui o single e o first. Então quando a gente está falando ali do começo, entre single ou first, independente se é default ou não, quando a gente está falando do single ou first, isso diz respeito à quantidade de achados que pode haver. Então se eu falar que é single, só posso achar um. Se eu disser que é first, aí eu posso achar mais de um, mas eu só vou utilizar o primeiro. O que eu não posso em nenhum dos dois casos aqui, single ou first, é não achar nenhum. Lembra? Estoura exceção. Se eu não achar, vai estourar exceção. E o default diz respeito ao que será feito quando nada for encontrado.
Então, se eu tiver só single ou first, vai dar erro. Mas se eu colocar default aqui no single ou default aqui no first, aí tudo bem não ter nada. E aí eu informo ao compilador o que eu quero que faça. Ou ele me traz só o valor padrão daquele tipo que eu estou utilizando, seja referência, seja valor, que aí vai ser nulo, vai ser zero, etc. Ou ele me traz por padrão algo que eu informar para ele, que foi aquele caso que eu coloquei lá, o -1. Ó, quando não achar nada, me traz o -1. Ou quando não achar nada, me traz um aluno chamado não encontrado de idade 0. E isso é importante para quando você estiver fazendo a busca, principalmente banco de dados, tá buscando no banco de dados. Você vai trazer, sei lá, o CPF. Você vai colocar que é single? Pode ser, se você só quiser um CPF. Ah, mas e se você ainda está naquela fase onde ainda tem filhos que utilizam o CPF da mãe? Então você não pode buscar single, talvez seja um first, ou talvez nem isso, talvez você tenha que iterar e olhar um a um. Aí é o seu caso que vai dizer o que você precisa, mas para isso você precisa conhecer como cada um funciona. E se esse vídeo te ajudou nisso de alguma forma, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que está estudando coleções, por exemplo, e vejo você no próximo código.